Alguma coisa? Tá. Então, vamos lá. Nós vimos, então, na aula passada, desculpe, na aula da teoria, as ideias principais em relação à organização do código, que basicamente é a discussão de como converter uma parte do código em módulos, é bem a visão de sistemas, né? Lembra de sistemas que a gente discutiu na teoria? Então, você tem uma visão de sistemas, você vai criando blocos, né? Tem vários nomes para esse bloco, né? Depende da linguagem, depende do paradigma que você está utilizando, né? As linguagens orientadas a objeto costumam chamar de classes, né? De classes objetos. Então, classe é uma abstração e objeto é uma coisa concreta que é criada a partir dessas classes, né? Tá? Então, é uma instância, um objeto é uma instância de uma classe. Mas, independente do nome, né? Essencialmente são blocos de código, é um conjunto de códigos que normalmente está definido por uma entrada, processamento, uma função, né, e uma saída, tá? E você liga esses bloquinhos, para fazer um software grande. Então, tem alguns blocos, alguns módulozinhos ou classezinhas já prontas, alguém já fez, principalmente os blocos básicos, né, que fazem a interface com hardware, normalmente já são módulos, blocos prontos, que foram elaborados por alguém experiente e foi disponibilizado junto à linguagem. Com o tempo, a linguagem vai evoluindo, no sentido de infraestrutura, né? E aí vai surgindo blocos especializados em determinadas áreas, determinadas funções, né? O Python também aconteceu isso, né? Você tem um conjunto básico de funções, né? No Python chama-se funções, né? Esse conjunto de blocos, tá? É um conjunto básico de funções que depois foi agregando, né? Foram sendo criados outras funções, formando grupos, né, de funções de um determinado assunto, né? Aí surge um conjunto de funções na área de matemática, foi dado o nome de biblioteca, né, de math, né, que é matemática. Depois cria uma outra biblioteca de funções de banco de dados, por exemplo, né? Aí foi dado o nome de pandas, né? E assim por diante. Vai se criando novos blocos, novos elementos da biblioteca, tá? Python, por ser já uma linguagem mais recente, ele tem bibliotecas de funções, algumas funções bem inovadoras, bem novas, né? Tá? Alguns exemplos estão nesse início aqui. Cadê? Tá aqui, né? Esses três últimos, por exemplo, são interessantes, né? É um responsável para a parte de machine learning, né? É o TensorFlow, tá? Outro na parte de processamento de linguagem natural, tá? E tem um outro, o OpenCV, que é responsável, é um padrão, né? Responsável para a parte de processamento de imagens, tá? Então, você vai criando bibliotecas com funções, e essas funções vão se consolidando num pacote, né, e vai sendo disponibilizado, né, para a comunidade, para os usuários dessa linguagem. Então, você não precisa dependendo da área, você não precisa se preocupar em desenvolver código, mas simplesmente de saber usar esses códigos, tá? Então, tendo conhecimento básico, né, não precisa ser de programação, mas tendo conhecimento básico de programação, você passa a ter condições de usar essas ferramentas, esses módulos, né, ou, no caso do Python, são funções. Essas funções já foram pré-escritas, pré-programadas, tá? Apesar de que você sabe que não é fácil de usar, né, essas funções. Você precisa conhecer, né, para ver o funcionamento deles, para poder para poder usar bem, né, para poder usar sem correr o risco de errar, tá bom? Então, essa é a ideia de blocos, né, ou de funções, no caso do Python. Então, tem vários nomes, né, deixa eu ver se tem alguma descrição aqui. Tá. Basicamente, como todo bloco, né, você tem uma entrada de dados, saída de dados e processamento, né? A abstração que está por aqui, vou abrir o TDIA. Aprendi esse truque na aula passada, né, e vi que funciona. Vocês estão enxergando, né, a transparência, os slides? Sim. Legal. Cadê? Então, esse é o conceito básico, né, é o modelo básico, né, do Turing,
você tem o elemento processador, né, é o computador. O elemento processador hoje é CPU e memória, né, tá? Mas ele tem é uma caixa preta que basicamente entra duas coisas. Uma é programa, né, uma entrada é o programa, e a outra entrada são os dados. E tem como saída dados, tá? Esse é o paradigma básico, né, das programações envolvendo objetos, envolvendo módulos, tá? Construção de módulos. Então você constrói vários módulos que fazem isso, né? Você abstrai o hardware, você abstrai o computador, tá? Mas ele vira uma caixa que faz alguma coisa, né? Tá? Na verdade, você faz o seguinte, você junta o hardware que está aqui e o software que está aqui, né? E forma uma função, que chama de processamento. Então, esse é o modelo von Neumann, né? Agora, cadê o sistema? Está aqui, né? Então, essa é a visão, né, de sistemas. Eu não consigo acertar aqui. Pronto, né? Essa é uma visão, né, de um sistema, tá? Onde cada elemento aqui você abstrai como sendo um processamento, tá? É uma junção de hardware, que é o físico, né, processamento, e software, né, é o programa, tá? Então, no Turing, se tinha um programa entrando e o hardware executando esse programa. Nessa abstração, você junta os dois, tá? E, no fundo, vira uma coisa chamada processamento, você tem uma entrada de dados e saída de dados, tá? Saída de informação conceitual, né? A pessoa acaba sendo um elemento externo nesse processo que atua no sentido de construir esses elementos todos, né? Então, um sistema completo de software, desenvolvimento de software, acaba sendo uma criação de usar esses blocos, essas seriam as funções, né? Usar esses bloquinhos, né? Juntar esses bloquinhos, fazer essas interfacezinhas aqui, né? De entrada e saída, e ter um bloco maior, né? Que vai conseguir fazer uma função maior, né? E você pode chamar isso aqui de um nome próprio, né? Que vai ter suas entradas e saídas também definidas, transformando-se em outro bloco. Então, você acaba criando um ecossistema de blocos em camadas, né? Um dentro do outro, tá? De forma a ser criando funções cada vez mais complexas, né? Cada vez mais sofisticadas, tá? Então, essa é a ideia de construção de software. Fica mais fácil, cada vez mais fácil de desenvolver, porque você tem coisas prontas. E segundo, cada bloquinho, né, vai sendo testado, né, você divulga esses blocos, vai sendo testado, né, e vai sendo aprimorado, vai se tirando erros, vai se divulgando, para você ter blocos cada vez mais robustos, tá? Para você manter a integridade desses blocos, nada impede que você mude o hardware e o software dele, né, tá? Mas é importante que você mantenha a interface, a gente chama de protocolo, né, a interface entre eles, ou seja, a entrada e saída bem definida, e se você não muda a entrada e saída, basta trocar, né? Então, não importa o conteúdo. Se você tinha um erro, por exemplo, você pode tirar esses erros, ou você pode melhorar, aperfeiçoar, desde que você não mude as entradas e saídas, tá? Você pode simplesmente, dentro de um sistema maior, você ter blocos cada vez melhores, cada vez mais confiáveis, né? Cada vez mais eficientes, tá? E vai contribuindo na construção do software como um todo. Então, essa é a visão de construção de software, tá? Essa é a visão de organização, tá? E o Python já fornece nativamente todo esse suporte, né, de se construir bloquinhos, usar bloquinhos de biblioteca, construir bloquinhos, você contribuir na construção do seu próprio, na sua própria biblioteca, e assim por diante, tá bom? É uma ideia muito bacana, né? Com isso, o software vai aumentando, né? Um modelo mais completo, né, seria um modelo onde você tem o armazenamento ou os dados locais, tá? Aqui não aparece, né, o software aqui, mas na verdade um bloco, talvez merecesse fazer um específico para o software, né, mas um bloco de software, por exemplo, né, se você pega esse bloquinho de software e divide ele, né, lá dentro nós costumamos dividir em três partes também, né, uma chama-se programação, programa,
a outra chama-se dados, né? E outros a gente chama de protocolo. Então, são 3 elementos, tá? O protocolo é responsável pela interface, são as regras de comunicação, tá? Isso é fundamental, né? Ele é base da existência do próprio módulo, tá? Porque sem um protocolo ele não consegue comunicar, não consegue se inserir no todo, né? Tá? Então, o protocolo é a parte de comunicação, de entrada e saída. A parte interna desse bloquinho de software, nós temos o programa, tá? Que é esse cara aqui, né? É o programa que está rodando aqui, sendo executado no processamento. E tem os dados locais, o armazenamento, tá? Então, em linguagens orientadas a objetos, a gente chama de classe, né? Essa composição entre o programa e os dados, tá? Por definição, um objeto, né, uma classe, tem o programa, né, e os dados. O programa, dentro de uma classe, a gente chama de método, tá? Você vai ver essa palavra método em vários lugares, em várias literaturas, tá? A parte de programa é chamado método, né? No caso do Python, o Python também chama de função, mas ele pode... A função remete basicamente a uma função de transferência. Você tem uma entrada, processamento e dados, né, e saída, desculpe, sem envolver dados internos. Mas nada impede que você tenha dados internos valendo só, né, para aquela função, tá bom? Então, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, tá? Mas a ideia principal é que sempre existem a parte de programas e dados. Alguns dados vêm de fora, outros são internos, tá? Esses dados internos são responsáveis por manter, né, um estado interno, né, daquele objeto, daquela classe. Tudo bem? Tá? Então, não se esqueçam de que esse é o modelo, uma visão mais completa, tá? Não é necessariamente, quer dizer, com isso você consegue entender, às vezes, determinados comportamentos, tá? Um programa 100% correto não garante uma saída 100% correta, tá? Basta ver esse modelo aqui, ó, tá? Para garantir uma saída 100% correta, eu preciso ter um programa 100% correto, mais a entrada de dados também correta, tá certo? Tudo bem? Você está entrando com as coisas, né? Então, o programa correto não quer dizer que vai sair tudo certinho, vai depender do que vai entrar. Se entrar lixo, sai lixo, né? Tá? Não tem como um programa inventar dados corretos, tá? Então, se o dado está errado, não tem como o programa descobrir qual que seria o dado correto, tá? Então, ele vai necessariamente acabar saindo alguma coisa errada, mesmo que o programa esteja correto, tá? Mas a situação olhando o modelo é o seguinte, tá? Você consegue enxergar mais coisas ainda. Para ter saída correta, não é necessário também que não é suficiente que você tenha um programa correto e uma entrada de dados correta, tá? Pode continuar saindo coisa errada se você tiver dados armazenados errados, quer dizer, os dados anteriores que foram armazenados dentro, né, da classe, dentro desse módulo, se tiver errado, né, se tiver errado, ou seja, a gente chama de dados contaminados, né, se tiver errado, mesmo que a entrada seja correta, mesmo que o programa seja correto, ainda assim você pode ter uma saída errada, tá? Um exemplo clássico disso são relatórios temporais, né? Então, você está fazendo um relatório de, por exemplo, de previsão de vendas ou de progressão de vendas, né? Se os dados do passado estão errados, né, a sua previsão, né, a sua projeção será errada também, tá? Mesmo que a entrada dados atualizados, né, daquele mês esteja correta. Tudo bem? Bom, gente, já falei bastante. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Vamos então aqui, né? Então, no Colab, nós temos essas definições, né, dos blocos, tá? E a visão de entrada, processamento e saída, né? Essa é uma visão restrita, tá? Por enquanto, porque estamos falando de funções onde você não tem dado armazenado interno, tá bom? Então, como você não está usando o Panda para você extrair, né, usando o banco de dados externo, então
basicamente a visão de que há uma entrada de dados, um processamento, né, e uma saída, uma função de transferência. Aqui de comentar já falamos, né? Desejo de fluxo, então, tem a ver com a ideia de programas e subprogramas, né? Tá? Cadê os nomes aqui? Nem tinha o nome. Tá. As bibliotecas, já comentamos, né? Tá. Vou comentar algumas bibliotecas. Aqui tem uma. Desculpe, eu cliquei rápido, mas deixa eu voltar. Tá? Aqui você tem um documento que mostra as principais bibliotecas utilizadas pelo Python. Tá? Então tem uma documentação toda. Um dos mais comuns, o que a gente está usando é o Math, né? Que é o módulo matemático. Aqui tem as funções. Né? É importante ter esse link, viu, gente? Para vocês tirarem dúvidas sobre as principais funções. Tá? Está agrupado por categoria, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Funções matemáticas, teóricas, logarítmicas, trigonométricas e assim por diante, tá bom? E aqui, tá bom. E aí o uso, né, da biblioteca. Então, quando você está usando uma função dentro da biblioteca, normalmente você faz uma referência, né, que é o que, nesse caso é o math, né? E o ponto, dizendo, esse pi é para usar da biblioteca de math, que foi importada aqui, tá bom? Os que tem parênteses são funções mesmo que estão guardando uma entrada de dados. O próprio print é uma função, né? Então, ele tem um parênteses aqui que indica quais são as entradas de dados, né, dessa função. Nesse caso, ele não tem saída, né? Quer dizer, a saída não é de dados, é uma saída na tela. Tá? Da mesma forma, essa função, matplotlib, que é a biblioteca de gráficos. Né? Gráficos. Como criar uma função própria, né? Então, você pode criar a sua própria biblioteca, tá? Deixa eu ver. Aqui foi criada uma função. Vamos lá, aqui foi criada. A gente viu na aula passada, né? A gente criou essa função, delta, né? Começa com def e termina com return. Return tem duas funções importantes. A primeira é marcar o fim do def, né? Chamado delta. Então, aqui não é execução, aqui é uma definição, tá? Então, ele não vai executar esse código, só vai executar esse código quando você chamar o delta. Se o delta não for chamado, ele não vai ser executado simplesmente, tá? Então, você está rodando, você inicia o programa depois do return, né? Você começa aqui o programa, tá? E aí, quando chama o delta, ele vem aqui, né? Aí sim vai ser executado. Vai vir aqui, onde está o marcador delta. Então, vem aqui o marcador delta. Vai transferir esses dados aqui, 5, menos 2 e 4, que são os dados de entrada, né? Dessa função delta que você definiu, tá? E aí, a função são passados diretamente nessa ordem que está aqui. São 3 valores, esses 3 valores vão entrar no A, B e C, tá? Agora, muito cuidado que esse A aqui, que é usado aqui dentro, né, mesmo que você use um outro A aqui, né, tá? Esse A aqui vai ser diferente desse A que está aqui dentro, tá bom? Por exemplo, aqui, o A aqui, o valor é 5, não é isso? Se eu passar o 5 para dentro. Tudo bem? Né? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos criar um A, só que antes daqui. Aqui é 5, né? Vamos dizer que A igual a, sei lá, 2. Tá bom? Então, esse 5 aqui vem para cá e o 5 aqui. O delta, qual que é o delta? Tá aqui a resposta. A delta é menos 76. Será que o valor do delta vai mudar? Porque eu defini agora o A como sendo 2? O que vocês acham? Deixa eu chavear para cá.
E aí, gente? É ruim que não dá para mostrar as duas partes ao mesmo tempo, né? Então, eu mudei o valor do A, né? Se eu mudei o valor do A, vai mudar nessa conta aqui, certo ou não? Essa é a pergunta. O que vocês acham? Deixa eu fazer um print aqui. Acho que não, professor. Muito bem. Por que não? Porque eu acho que você está tratando o A como se fosse aquele 5 ali, né? Dentro do delta. Isso. Exatamente isso, né? Esse é um dos grandes problemas, né, da definição das funções. Como você usa o nome da variável, às vezes você usa o mesmo nome da variável, por conta da equação, por exemplo, né? Isso pode levar a uma confusão. Eu vi vários erros já, né? Do pessoal que mandou dúvidas, né? Tá? Achar que esse A aqui é o mesmo que está aqui, né? Mas não é, tá? Esse A vale somente entre esses dois marcadores, aqui, o def e o return, tá? Esse o valor está definido aqui dentro. Então, o A, na verdade, vai valer aqui dentro, aqui, ó, o 5 que você está passando. Tá? E tem um outro A, uma outra variável chamada A, então são duas variáveis chamadas A, que vale 2. Agora, o A, quer dizer, foi o 5 para cá, o A virou 5 aqui, fiz a conta aqui, deu D e retornou, né? Então, aqui no delta, o return faz com que esse valor aqui, que foi calculado aqui, tá? Seja retornado, né? Então, o def e o return formam uma casca, né? Uma casca onde você tem as entradas, que eu defini, é o 5, menos 2 e 4, e tem uma saída definida por aqui, ó. Aqui eu defini a entrada, aqui eu defini o nome da função, aqui a entrada, e aqui defini a saída. Ou seja, entra na caixa preta, né, chamado delta, o A, B e C, né, que é o 5 menos 2 e o 4, e sai o resultado dessa operação, aqui do D, tá, por aqui, quer dizer, no instante que sai, ele sai com esse valor. Tá? Esse valor que sai no delta é atribuído a essa outra variável chamada valor. Tá bom? E aqui, aí morre a função. Tá? O A que está aqui é um outro A. Não tem nada a ver com esse A que está aqui, que vale 5. Tá? Aqui, nesse instante, o A vale 2, tá? Continua valendo 2 e continua valendo 2, mesmo depois que eu imprimo e que tenha passado pelo delta. Tá? Tudo bem? Então, qual é o resultado aqui? Eu vou mandar imprimir o A aqui. O A tem que ser 2, tá? Tá precisando ainda? Pronto. Tá vendo? Então, ele imprimiu isso aqui, o valor, que é o valor não mudou, tá? Continua sendo menos 76, que é o valor original, com A valendo 5. Tá? Ou seja, a conta foi feita corretamente com o A valendo 5, e esse 2 aqui, que era do A, né? Esse A que está aqui, não mudou de valor. Né? Foi atribuído 2, não alterou no delta e também não alterou aqui, ou seja, continua o 2. Tá bom? Professor, Oi. e se por acaso eu colocar uma outra, eu definir delta antes dali de valor, aí eu colocar aqui delta, ele também são 3 pontos A, B e C, e eu for chamar valor igual a delta, como se fosse coordenada também, esses 5, 2 e 4. Tá, vamos tentar fazer. Você quer mudar o lugar desse chamado? Não. Da Não, não, chamada ou não? é como se eu fizesse, ao invés de você colocar A igual a 2, eu fizesse, por exemplo, delta igual a outros 3 pontos. O que aconteceria nesse caso? Delta igual a outros 3 pontos? Eu não entendi. É como se fosse delta é igual a, entre parênteses, A, vírgula B, vírgula C. É como se fosse ali de definição. Opa, desculpe. Deixa eu ver se entendi. Colocar dentro do delta aqui, fazer uma atribuição, tipo, igual a alguma coisa, é isso?
Não, não. É como se fosse delta igual a, entre parênteses, aí você põe um valor qualquer que não seja. Mas Um aí o valor delta qualquer. vai ser trabalhado como sendo uma variável aqui nesse caso, né? E qual que vai ser chamado? Vai ser no caso, vai ser o valor igual a delta ali embaixo. Ele vai ser chamado o delta, o da definição ou o delta esse que você fez agora? Vai dar erro, porque você não pode ter dois nomes, né? Associando nome a objetos diferentes, elementos diferentes, tá? Então, Entendi. aqui, esse delta aqui vai ser o delta variável, que não é a mesma coisa que esse delta função. Tá certo, Aqui vai entendi. dar erro, tá bom? É porque como você falou que poderia colocar A, B, não importa porque Assim, tá. é que aqui está no mesmo contexto. Aqui está no mesmo contexto. Aqui com o def, ele está no contexto diferente. Você está baixando, está entrando no nível dentro de um bloco. Entendeu? Aqui foi criado um bloco. Tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui. Ó. Aqui tem uma coisa chamada valor, aqui, não tem? Uma variável chamada valor. Tá? Ele existe nesse contexto que está aqui, nesse nível que está aqui, né? Agora, dentro do def não existe valor. Então, se eu, por exemplo, fazer uma pergunta, criar uma outra variável x, né? Igual a valor mais 2. Bem simples, né? Tudo bem? Deu para entender? Não. O que você acha que vai acontecer aqui? É uma boa pergunta, né? Esse valor aqui é o mesmo que o valor que está aqui? Esse é outro erro comum. Não vai ser a mesma coisa do que você colocar A igual a 2, nesse caso vai estar sendo o valor, tipo mudando, ao invés de A igual a, vai ser valor no caso, não sei. Nesse caso aqui, vai dar erro, porque o valor existe aqui, ele foi definido, incalculado, tá? Então, nesse instante que você atribuir o valor do resultado delta aqui para o valor, nesse instante o valor passa a existir com certo valor, que é esse menos 76, tá bom? Agora, dentro desse bloco, que iniciou a definição que tem aqui, eu não usei, o valor não foi definido em lugar nenhum, tá? Aqui, né, a entrada eu defini o A, B e C. O D está sendo definido aqui. O X também está sendo definido aqui. Mas o valor não está sendo definido em lugar nenhum. Aqui dentro. Tá? Então, esse é o contexto interno. Você quer ver como vai dar erro, né, ao rodar? Aqui não tem... Bom, eu só apresentei essa linha aqui, certo? E tirei a atribuição no A, né? Então, vamos ver o que acontece. Epa. Não, devia ter dado erro, mas não deu erro. Deixa eu fazer uma coisa aqui. O print x. Não, mais fácil, print x. Eu tenho que... Como é que faço para limpar, hein? Limpar a saída? Não. Onde que deu erro? Tá. Não vai dar erro porque no X não existe aqui, nesse contexto. Só existe aqui dentro. Deixa eu ver. Print... O valor existe, então dá para fazer o valor. Vamos mandar imprimir o valor aqui, tá? Agora, que valor que vai estar aqui? Não, vou fazer uma coisa diferente. Valor igual a valor mais 2, tá bom? Referência cruzada. Vamos ver o que acontece. Deu erro mesmo, né? Tá bom? Deu conflito. Tá vendo aqui a indicação? Então, ele não consegue ser usado, né, em dois lugares diferentes, pressupondo, né, a sua existência. Porque o valor não existe aqui dentro. Tá? Esse valor existe aqui fora desse bloco aqui, mas ele não é, esse valor que está aqui não é o mesmo valor que está aqui dentro. Tá? Então, para tornar esses dois iguais, a gente faz o seguinte.
global, né? A gente define, errei. A gente define o valor como sendo uma variável global, ou seja, ele, nesse contexto que está aqui, né, o valor, ele vai valer para tudo quanto é lugar, né, onde for utilizado. Então, vamos ver o que acontece. É a ordem que tem que fazer, espera um pouquinho só. Ele vai e volta, né, vai dar conflito aqui. É a ordem que está sendo definida, tem que definir antes, espera um pouquinho só. Vou dar um valor inicial. Antes de chamar a rotina, valor igual a 0. O que deu aqui? Me chamou de módulo. Oi, gente, tá dando algum erro aqui que eu não sei o que está acontecendo. Bom, quando dá problemas, deixa eu tirar essa linha para ver o que acontece. Acho que eliminei demais. O que aconteceu? O return. O return. Boa. Return. Qual que era o meu return? B, né? Ué. Bom, aqui não tem sentido. Eu não consigo usar o valor lá dentro por quê? Por um pouquinho só. Não, eu deveria conseguir usar. Tá. Tem outro problema aqui, na verdade. Eu estou cometendo um erro básico, que eu não posso usar esse mesmo valor e atribuir valor aqui. É lógico que não posso. Tá, então chama esse cara de x ponto. Aqui está valendo 0 e aqui está valendo, por exemplo, 3. Vamos ver quem vai ganhar aqui, né? Então, estou mandando fazer o print do valor. Aqui, mandar imprimir o x. Brincadeira. Oi? O que aconteceu? Muito bem. O valor aqui, apesar de ser global, ele não, ignorou esse 13 que está aqui dentro interno, porque vale só aqui dentro, né? O print está aqui, está do lado de fora, então ele assumiu o valor que estava aqui. Tá certo. Engraçado, o global não funcionou. Deixa eu avançar um pouquinho mais no texto para ver se no... Coloca o global dentro da função para ver. O global valor. Tá. Essa é uma outra opção. Agora virou 3. Deixa eu ver em que ordem virou. Isso aqui foi primeiro atribuído, depois entrou dentro do delta, e o delta alterou o valor, aqui 3, e saiu aqui, tá certo. E o último valor é o 3. É por isso que saiu 3 aqui. Legal, é isso mesmo. Obrigado pela ajuda, seja lá quem for. Tá certo, eu estou colocando a definição do valor no lugar errado. A definição do valor não é no programa principal, é dentro do objeto que está utilizando essa variável global. Tem sua lógica mesmo. Afinal de contas, é dentro do módulo que eu tenho que me preocupar
em saber se eu estou usando essa definição externa ou interna. Por default, todas as variáveis que eu defini aqui dentro, entre o def e o return, são variáveis, são variáveis locais, ou seja, valem só aqui dentro. As exceções são as que eu declaro, né, que são externas. Então, essa é uma declaração que diz que essa variável chamada valor eu devo buscar fora, né, dessa minha definição, desse meu bloco. Tá certo, é isso mesmo. Nós temos um programador mais esperto que o professor. Não sei se vocês entenderam todo esse processo. É muito importante vocês entenderem isso, que é uma fonte grande de erros. Tá? Usar variáveis com o mesmo nome é muito arriscado por causa disso. Então é preferível, às vezes, você mudar os nomes dessas variáveis para evitar confundir, né, as variáveis locais com as variáveis globais. Tá? Essa é a lição. Tudo bem? Dúvidas? Aqui a criação, então, vou avançar um pouquinho, já estou um pouco atrasado. Aqui a criação, né, de uma biblioteca, tá? Bacana isso aqui. Então, você pode criar uma biblioteca, né? Aliás, deixa eu ver, você cria aqui, né? Se criar uma biblioteca, essa aqui é a estrutura, né? Que, na verdade, você está dando um nome, né, para escrever num arquivo, é um comando para escrever no arquivo. O arquivo chama-se é o nome que você quiser, tá bom? E termina, claro, com .py. E aí você faz um monte de definições. Deve estar, tá bom, tá? E com os respectivos returns, né? Tá bom? Tá retornando R1, tá retornando 2 e assim por diante, tá? Bom, e aí você manda escrever o arquivo. Não manda escrever. Não sei onde ele escreveu. Provavelmente escreveu no Google Drive. Tá? Deixa eu ver se é aqui que ele escreveu. Não quero sair. Alguém sabe como é que eu olho no Google Drive daqui? Opa. Não, aqui é do caderno. Terminal. Comandos. Arquivos, pronto. Tá. Ele salvou aqui. Tá bom? Esse Google Drive provavelmente está no contexto do identificador que está aqui. A conta do Google minha. Está associado a esse Drive, esse Google Drive. E aí ele salvou isso aqui localmente, né, no caderno local do Google Drive. Tá? Esse cara aqui. Aqui volta. Tá, pronto. E aí, tá salvo. Salvou tudo isso aqui. Tá? Salvou uma biblioteca onde várias funções que você mesmo criou. Tá bom? Para usar ele, né, você faz o seguinte, é a mesma coisa que você faz com outras bibliotecas, né? Você faz o import com o nome do arquivo, né? Não precisa definir o PY, e aí você tira uma cópia local, né, que eu chamei de my, né? Tá bom? Esse legal é o help, né? O que ele faz o help? Ele é gerado automaticamente, tá? Como é que ele faz essa geração? Deu erro. Ele não achou arquivo. Peraí, por que ele não achou arquivo? Tá lá. Será que eu não salvei? Salvei. Importando. Sintaxe. End of file. Writing string literal. Tá. Vai. Tá, esse help é uma função que vai varrer automaticamente, né, esse arquivo. Ele achou o fim de arquivo. Será que está com um erro aqui nesse arquivo? Vou mandar reescrever. Coloquei um return a mais para ver se deu algum problema no return. Deixa eu ver se ele acha agora. Não. Eu continuo dando um erro.
Content uma biblioteca Y. Eu não sei o que deu de errado aqui. Normalmente funciona, viu, gente? O que ele faz? Ele varre o arquivo, identifica e dá o nome a todas as variáveis, tá? E depois, para cada um deles, ele vai escrever, vai passar, inclusive, os comentários. Né? Os comentários são diferentes. Será que foi isso que ele achou errado? O comentário aqui é 1, 2, 3. 1, 2, 3. Escrevi. E... é isso mesmo. Então deu pau no... Tinha um erro aqui. Bom, em todo caso, ele fez essa função que fez uma leitura no arquivo e listou isso aqui. O nome é esse, são as funções e ele copia, né? Esses comentários estão aqui para cada uma dessas funções. São 3 funções, então eu listou 3 funções, tá? E mostra mais ou menos os comentários. E aí, pronto. Essa é a forma dele escrever. Tá bom? E como é que eu uso isso, né? Eu uso da mesma forma que eu uso normalmente qualquer outra função, né? Eu chamei isso aqui localmente de my, né? Não é isso? Eu fiz o import, cadê? Onde que eu importei? Aqui, eu fiz o import, né? Como sendo my, portanto, eu vou usar como sendo my, né? Então, aqui, ó, my.delta. Então, eu vou usar a função delta que está aqui, tá? Então, já estou explorando isso aqui, né? Resposta 9. É 9 mesmo? Nem sei mais. Bom, é que os valores são diferentes, né? Aqui, deixa eu ver. É 5, não, 1, 5 e 4. 1, 5 e 4. Mudando aqui dentro. 1, 5 e 4, é isso? 1, 5 e 4. Vamos ver se deu isso mesmo. Delta é 9. Delta é 9, tá certo. É isso, gente. Dúvidas? Aqui já foi feito, né? Acho que já trabalhei com esse gráfico antes. É o Matplotlib, né? Lib, né? Library, é o PyPlot, tá? Eu chamo como função PLT, e aí ele imprime esse gráficozinho aqui, né? Tá? A equação é a mesma, a equação de segundo grau. Eu estou usando como ABC o 1, 5 e 4, tá? Aqui ele define, não sei se vocês lembram dessa função, o eixo X, né? Aqui o NumP, né? O NP, para gerar os números, tá? Então, ele vai gerar os números na faixa, né? Início de menos 5 até 0, tá? A gente escolheu esses números por causa da raiz, né? A gente sabe que, deixa eu ver a raiz aqui. A raiz deu menos 1, a outra raiz deu menos 4. Então, escolhemos alguma coisa, um gráfico, nessa faixa aqui, entre essas duas raízes. E aí foi entre menos 5 e 0. E aqui o ponto 1 são os intervalinhos, né? Entre os pontinhos, ele vai gerar todos os valores de x. Tá? E aqui o valor do A, B e C, vai entrar nessa equação, para gerar o y1. Aí você faz um plot entre x e y1. Tá? E aqui o B... O que era o B mesmo? Acho que é a cor. Boa, é cor. Obrigado. Vou mudar para red. Gráfico maravilhoso. Então, aí mando plotar. É isso mesmo, red, né? Esses dois aqui são para colocar esse quadradinho aqui em cima das raízes, né? Boa, é isso aí. Bom, acho que aqui não tem grandes dificuldades, né? Outra função é você importar apenas uma função,
Se eu quiser importar somente o delta dessa função, dessa biblioteca toda, né? Aí você faz isso, ó, from, né, do arquivo, né, onde está todas as minhas funções, ou importo somente o delta, né? Ou então importa todos, né, com asterisco, tá bom? Para fazer o upload de um arquivo no G Drive. Bom, aqui na verdade você tem que entrar aqui, acho que definir os links, né? Não lembro mais. Deixa eu ver se tem aqui a opção. Fazer o download, renomear arquivo, escolher o caminho. Copiar o caminho. Será que quando eu copio o caminho e depois consigo colocar o print aqui? Deixa eu ver, copiei e... não, errado. Só copiei o press. Quando você fazer isso, viu, gente? Vocês vão descobrir depois sozinhos como é que faz para fazer isso. Acho que eu lembro que no Google Drive tem como entrar no Google Drive e pedir para ele gerar um share, né? Isso aqui é um indicador de share, tá? Sharing que está aqui. É indicador de criar um link específico para esse arquivo diretamente dentro do seu Google Drive, tá? E aí você faz um link. E com isso, em qualquer outro ambiente externo, né, ao Colab que vocês estão aqui, desde que você tenha o navegador do Chrome, né, eu acho que você consegue acessar esse arquivo que você criou. Então ele fica na nuvem, fica disponível, e você consegue acessar em qualquer lugar, tá bom? Bom, tá aqui, né, download, opa. Eu, sem querer, cliquei no link. Como é que eu volto? Não quero baixar. Eu volto aqui, tá. Bom, assim também dá URL, né? Bom, aqui é fácil. Se você tem a URL, você faz uma baixa, né? Colocando o link diretamente aqui. Aqui você está baixando o link de um arquivo PNG, um arquivo gráfico. Tá bom? É isso. Tabulação. Escopo, já conversamos, nas variáveis globais. Aliás, errei bastante, né? Estava aqui, ó. O global é definido dentro do def, certo? Tá? Esse é um exemplo onde você está usando a variável que está definida aqui dentro, externamente aqui dentro. Tá bom? E aproveitando a manutenção do código, acho que já conversamos bastante sobre isso. Aqui a gente vai voltar a ver depois, tá? Para a criação dos casos, né? São várias entradas, tá? Mas vamos ver depois, mais tarde. Principalmente quando estiver trabalhando com matrizes e vetores, a gente vai voltar a ver isso aí com mais calma. Definição das funções. Bom, aqui já é o fim, né? Onde você está a brincadeira, né? Onde você praticamente consegue definir em português mesmo algumas coisas, redefinir, na verdade, né? Tipo, leia, escreva, né? Dá para escrever, dá para criar uma linguagem, né, em português, uma linguagem de programação em português, usando as funções, né? Então, em vez de ser o input, você cria um leia, que tem um input dentro, né? Tá certo? Da mesma forma, escreva o delta. Tá? E o programa principal para usar esses caras aqui. Tá bom? É isso, gente. Essa aqui é a primeira parte. Agora vamos fazer um pouco de exercício, né? Com mais calma. Eu acho